Em algumas Bíblias, o subtítulo desse salmo é a felicidade de ter Deus como pastor. Em algumas, o Senhor é o meu pastor. Antes de adentrarmos diretamente no texto, eu gostaria de fazer com que os irmãos pudessem imaginar agora aquele pasto aberto na relva, onde se encontrava o pastor tosqueando as suas ovelhas. Talvez nós temos essa imagem oriundas de filmes ou de algum documentário, seja o que for, aquela imagem do pastor olhando, observando as suas ovelhas no pasto, entendendo os perigos que estavam ao redor, o seu aprisco, também os problemas internos de suas próprias ovelhas rebeldes. Imagina esse cenário, porque Davi, ele era um pastor que vivia isso. Esse é o cenário. Quando Davi traz o Salmo 23, e é uma canção lá dos israelitas, era essa imagem que ele tinha em mente, daquilo que ele vivenciou na labuta, na prática, de um homem passando noites, dias, observando, cuidando e protegendo as suas ovelhas dos perigos iminentes. Porque quando ele começa esse salmo, se nós não tivermos essa alusão, e a gente tem até um problema de tradução que é difícil, um problema porque não é nem da tradução em si, é muito mais dos nossos conceitos que entendemos de mundo, de sociedade atual, que nos leva para um caminho que talvez não é nada daquilo. Porque quando esse primeiro versículo, em muitas Bíblias, o final é faltará. Isso nos leva a um futuro, isso nos leva a uma coisa que ainda não chegou. E na verdade o texto não traz essa ideia de faltará, é falta. As Bíblias mais antigas do original hebraico é falta, de nada tenho falta, não preciso de nada, é esse sentido, não de uma coisa que ainda não aconteceu, uma coisa que está por vir. E eu falo isso porque ele chega afirmando que o Senhor é o meu pastor. Isso aqui tem que começar a trabalhar na nossa mente, se essa afirmação ela pode vir do nosso coração verdadeiramente. Nós podemos dizer da alma, o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o que me guia, Ele é o que está a me orientar, Ele é de fato. Isso nós precisamos perguntar. Porque Ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque as coisas importantes, nada na terra pode comprar. Elas são tão valiosas que prata e ouro não conseguem chegar. E o que é que não falta na vida do salmista? O que é que Davi ele expressa quando diz, o Senhor, Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta? É claro que, trabalhando as nossas fraquezas humanas, as nossas necessidades, isso vai se abrangir. Mas quando nós começamos a reduzir daquilo que realmente é essencial, daquilo que realmente é importante, as coisas começam a se enxugar. Eu posso trazer aqui três, que é o que eu pensei, o que eu trouxe para mim e o que eu vou trazer para vocês. É claro que pode ter mais coisas mais valiosas do que isso, ou do mesmo nível de valor. Mas eu acredito que Davi, na sua experiência de vida, no que ele expressa na palavra de Deus, quando ele fala, eu não tenho falta de segurança. Eu não tenho mais que segurança é essa? É a segurança do meliante chegar a mim? Não. É a segurança nas promessas do Senhor. É a segurança em sua palavra. A segurança de que aquele que começou a boa obra, ele há de cumprir até o final. É essa segurança. De que Deus estaria com aqueles que o amasse, com aqueles cujo coração está voltado a Ele. Eu tenho essa segurança. Eu não tenho falta de quê? De confiança. De saber que o meu pastor está comigo em todos os momentos de vida. Em todas as situações tem alguém do lado. Tem alguém que contempla o meu ser. Eu tenho confiança plena no Senhor. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso, mas Ele pode. E nele eu confio. E eu tenho esperança de que a minha vida não se resumirá somente aqui.
que Ele prometeu um lugar muito melhor para aqueles que estão nele, uma morada eternal. Esperança de que Ele há de nos redimir verdadeiramente em glória. Esperança de estar com Ele no porvir. Esperança de quando a nossa vida material mortal findar, teremos uma morada muito melhor com o Senhor. É por isso que nós precisamos nos perguntar: isso não pode faltar. Quando para não faltará, nós olhamos para as necessidades iminentes da nossa vida. Uma coisa financeira, uma coisa de saúde, não tem nada a ver. Imagina um pastor com o seu rebanho lá na relva. O Senhor, meu pastor, não tem falta de nada. Porque o que é importante eu tenho. E não tenho porque vem de mim. Eu tenho porque é Ele que me proporciona. Eu tenho porque é esse que o meu pastor, me fornece e me dá. Eu tenho, então não preciso de mais nada. E ele começa a narrar as benesses de ter Deus como seu pastor. Como eu não tenho falta de nada, eu tenho Ele na minha vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. É o Deus que nos leva a um lugar de paz. Lugar esse que no mundo nós não conseguiremos jamais obter. Lugar esse que no mundo é o contrário. Lugar, por mais que nas nossas vidas possam existir dificuldades e dilemas, mas estamos em paz porque Ele é o nosso pastor. É tal lugar que Ele nos conduz para que nós não venhamos sucumbir pelas problemáticas que a vida nos proporciona. Eu não estou aqui dizendo que nós somos robôs, nada disso, que você é alguém insensível. Não é, você sofre, você chora, você sente. Mas aí vem o teu pastor e te consola. Vem o teu pastor e te dá paz. Vem o teu pastor e te mostra que Ele é muito maior e melhor do que tudo isso. Meus amados irmãos, infelizmente vivemos um tempo em que o que as pessoas, elas com mais facilidade, elas colocam as suas esperanças, posso dizer assim, no homem, no pastor humano, naquele que está ali, que não tem nada além de uma cooperação para oferecer. O nosso olhar, ele precisa estar naquele que diz, como foi na abertura aqui: eu sou o bom pastor e eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas. É nele que você vai obter tudo isso e em mais ninguém. Mas as coisas se deram a volta e as pessoas estão olhando o que é falível, o que é fraco e o que nada pode. E você não vai obter nada dali. Mas desse pastor você obtém. Ele me conduz a pastos verdejantes, água tranquila, refrigera a minha alma. Imagina Davi, com seus inúmeros problemas, desde quando ele tratava das ovelhas de seu pai, isolado de todo mundo, no canto, largado, esquecido, até para sua própria família. Ele está olhando aquelas, mas isso não é problema se o meu pastor está comigo, porque é Ele que refrigera a minha alma. Como nós precisamos desse pastor, como nós precisamos entender que o nosso olhar precisa estar nele, senão a gente vai sucumbir. Porque precisamos que Ele nos leve a um lugar de paz em meio à tormenta. Precisamos que Ele refrigere a nossa alma. E quando nós estamos atribulados, nós precisamos dEle. E de mais nada. Davi experimenta essa graça maravilhosa de ter Deus. Deus me refrigera. Deus me leva a um lugar de paz. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do próprio nome. Não é por mim, é por Ele mesmo. Para que ao olhar para mim, para você,
ele possa ser identificado. Ali vai uma ovelha do bom pastor, ali vai um servo, uma serva de Jesus. Ele consegue ser visto por meio das suas ovelhas. Então ele guia o caminho da justiça, por amor ao nome dele, por aquilo que ele representa, ele é. Aleluia. E continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão ou a tua vara, o teu cajado me protege. Em algumas traduções me consola, outra coisa meio difícil é me protege. Nesse cenário da relva do pastor no campo, existiam os pontos obscurecidos, e eram nesses pontos que de fato ficavam os inimigos à espreita para pegar as ovelhas. Era nesse ponto que eles se posicionavam para ter uma oportunidade de tragar. E Davi, ele tendo isso em mente, ele diz: ainda que lá naquela sombra, a sombra do vale da morte, naquele lugar onde o inimigo está à espreita, ainda que eu tenha que andar por ali, eu não temo, porque tu estás comigo. Meus irmãos, se Deus ele é o nosso pastor verdadeiramente, se ele está olhando, nos guiando o seu caminho de justiça, aqui ele está andando por um lugar de dificuldade, um lugar de morte, um lugar onde o inimigo está ali, mas não há temor, porque ele sabe quem está do lado, porque o cajado e o bordão o protegem. E Deus assim o faz. Deus nos guarda e Deus nos protege. Talvez você diga assim: mas é do tamanho a violência que nós vivemos, é para esse lado da violência, do bandido ou de outra coisa que ele me protege? Não somente. Ele te protege que você venha se perder. Ele te protege do inimigo te tragar. Ele te protege de você perecer, de você sair de sua presença. Ele te guarda, porque ele é o seu pastor. E no texto de João, ele dá a vida e ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão dele. Ninguém pode, porque esse é o verdadeiro pastor. Interessante que alguns comentaristas eles trazem Salmo 23 como primeiro Deus se mostrando como um pastor pessoal, um pastor individual de cada ovelha. E do 5 e 6 eles entendem Deus agora tratando como se fosse um bom anfitrião recebendo alguém. Tudo bem que parece que muda o assunto, mas talvez você pode mudar até a figura do pastor e trazer para a questão do anfitrião. Mas em ambos os casos estamos falando de ovelhas. No caso lá do pastor com a ovelha, do anfitrião com a sua ovelha também. Então, de alguma certa forma, continua sendo o pastor. E aqui é interessante, porque a gente está vendo o traço aqui da visão de que Deus, ele supre como pastor, que é essencial, e você não vai faltar a tua confiança, a segurança e a esperança que nele vem. As coisas da vida são da vida, entenda isso com clareza. É da vida. Mas o importante é Deus caminhar do lado, o importante é estar com Ele, o importante é sentir Sua presença, é sentir Seu cuidado, isso é importante demais. E aqui no 5, ele vai, como se fosse um anfitrião preparando uma mesa. Davi diz o seguinte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em algumas traduções e o Senhor me honra. Isso eu acho que é mais interessante dentro do contexto do texto aqui. É Deus pegando o seu servo, a sua ovelha, aquele que está sob o seu cuidado, e coloca diante de uma mesa perante os adversários e os inimigos, e diz assim: esse você não pode tocar, porque essa são meus. Deus honrando aqueles que estão diante dele, aqueles que são
as suas ovelhas ao dizer: eles me pertencem, ninguém pode tocá-los, nada pode prevalecer contra eles, não é por aquilo que eles são, ou por aquilo que eles produzem, mas porque são meus, ninguém pode tocá-los. Eu sou o verdadeiro pastor. Ele prepara uma mesa, mostra lá diante dos meus inimigos, você não pode ir contra eles, ele honra, o óleo transborda. Olha que coisa maravilhosa é. Mas nós temos que ainda nos perguntar: será que o Senhor, Ele é o meu pastor? Eu acredito que essa pergunta é importante. Por quê? Se Ele é o meu pastor, eu o obedeço. Se Ele é o meu pastor, eu estou inclinado à sua palavra. E é assim que de fato nós nos comportamos. Quando Deus fala, eu aceito. Quando Deus fala, eu me rendo. Ou quando Deus fala, eu retruco. Quando Deus fala, eu me revolto. Quando Deus fala, eu não aceito. Porque isso são os problemas internos. Porque a ovelha, ela que escolhe se desgarrar. Ela que escolhe se distanciar um pouco mais do seu pastor. E não é um pastor humano que tem pouca força. É esse sumo pastor aqui. Que se ele tiver verdadeiramente, se ele for verdadeiramente o nosso pastor, o meu pastor, eu não terei falta de nada. Serei totalmente satisfeito nele, totalmente inclinado a ele, totalmente rendido a ele. E não haverá inimigo ou adversário que possa tirá-lo, me tirar de sua mão. Estarei aos cuidados daquele que de fato pode cuidar, que é Deus. Eu tenho que perguntar, porque a gente hoje vê uma realidade totalmente diferente. O homem está muito mais inclinado a ouvir outro homem e a obedecê-lo do que obedecer a palavra do Senhor. O homem está muito mais inclinado hoje a ser um vassalo de alguém do que obter a palavra de Deus e lutar para agradá-lo. E talvez vão dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor. Não é não. E normalmente vai faltar tudo na vida desse ser. Não há confiança, não há segurança, não há esperança, não há nada. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a voz do estranho. Se hoje as pessoas estão dando mais ouvido à voz do estranho, então como elas podem se identificar como ovelhas do bom pastor? Há muita esquisitice, amados irmãos, proliferada em todo canto. Aqui, as pessoas falam assim: você não gosta muito dessas coisas de pastor. Não é que eu não gosto, não é nada disso. A minha preocupação é com a idolatria. A minha preocupação é com a mudança de protagonismo. Consegue compreender? Eu sou teu irmão. Não tem filiação espiritual, pai espiritual. Pastor é Jesus. É esse pastor aqui. Ele pode dizer: tu não toca nele não, porque é meu. Ele pode te guardar. Ele pode te honrar. As pessoas se iludem, por isso se frustram e se decepcionam. Porque depositam a esperança no que é falível, que é o homem. E essa é a minha preocupação. É o foco, sair de quem tem que estar e descer das partes mais baixas da terra. Aqui Davi expressa isso. Ele me honra por amor ao seu nome. Ele prepara uma mesa e diz aos inimigos: vocês não podem contra ele. Não pode contra ele, porque eu estou com ele. Eu o protejo e eu o guardo de se perder. E Davi finaliza esse salmo com uma convicção tão bela e tão importante. Certamente. Aí, só que no caso, a bondade e a misericórdia, certamente, com certeza, me seguirão
todos os dias da minha vida, porque eu sou ovelha do bom pastor. Eu tenho Deus como meu pastor e eu vou caminhar com Ele. Então a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Eu caminho com Ele, eu estou com Ele. Mesmo sendo falho, sendo ovelha talvez um pouco rebelde, Ele me tosquia, Ele me protege, Ele me guia da retidão, da justiça. E a bondade e a misericórdia me cercam. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ando com Deus aqui, continuarei com Ele lá, para todo o sempre. Começa aqui, meus amados irmãos, essa caminhada tão bonita com o Senhor. Mas Ele tem que ser o nosso pastor. Tem que ser. E hoje essa é a dificuldade. As pessoas têm dificuldade de se colocar aos cuidados do bom pastor. Talvez do homem não tem. O que o homem determina, as pessoas fazem sem questionar. Mas elas têm dificuldade de se colocar aos cuidados do bom pastor quando ele fala assim: não vai por ali que você vai se machucar. Não faça isso, que isso é contra a minha palavra. A gente não aceita. Essa não foi uma boa palavra. Como não pode ser uma boa palavra que advém da palavra do bom pastor? Como não pode ser uma boa palavra se é a palavra de Deus que está dizendo? É assim que o ser humano age. Mas se ela está totalmente dominada por outro alguém, o que esse outro diz é lei e é decreto. Não, meus irmãos. Que todo desejo do nosso coração seja obedecer o nosso pastor. Que não é o que está à frente de nenhuma casa ou denominação. É Deus. É olhar a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como sua vontade, e falar: vou lutar para ser fiel a esse aqui. Sendo orientado e guiado por Ele, por amor dEle, para a justiça dEle, para a glória dEle. Entender muito bem. E esse termômetro sou eu e você. Que se eu estou sentindo falta, isso não é um bom sinal. Problemas todos teremos. E vou te dizer, talvez você vá até se chatear. Enquanto você viver aqui, você terá problema. São parte da vida, irmão. Dificuldade faz parte da vida, irmã. Faz parte da vida. Disso você não vai ter falta, você vai ter muito. Muito. Mas o que realmente não pode faltar é tudo isso que o que é material não pode te dar. A certeza que a bondade e a misericórdia te seguirão. A certeza que Deus vai te guiar. A paz que Ele conduz. E a certeza que não vai te faltar a presença do Senhor na tua jornada. Isso não pode faltar. Se isso falta, repense, reconsidere, se renda ao bom pastor. Ouça-o. Pois, de fato, Deus sabe e tem o que é melhor para cada um de nós. Nesse dia, que é importante, sim, claro, onde se comemora o dia do pastor, daquele que se dedica, daquele que se abstém em prol de uma causa, que é a causa do Senhor, é importante. Mas é importante pensar ainda mais, né? Mais acima, é refletir. Que bom, nós temos pastores terrenos, mas melhor ainda, que nós somos ovelhas do bom pastor. Melhor ainda que temos Deus. Ele é. O Senhor é. Não será, eu acho que Ele é. E eu gosto para finalizar, como Deus é maravilhoso, porque o texto seria Salmo 23 ou João 10, o bom pastor. Você sabe o seguinte, pensando que tudo isso foi falado aqui. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. É para Ele deve estar toda a nossa atenção no lugar. Deus.
Ele é. Eu sou. E não há outro. E não há outro. Que Ele seja todo tempo glorificado em nossas vidas por ser o nosso pastor. E que possamos ouvir a sua voz. E ficar atento com as vozes estranhas. Que está demais aí. Hoje nós estamos vivendo o tempo do engano. Então nunca foi tão urgente a gente entender de fato a quem vamos seguir. Siga o bom pastor. Siga Jesus. E você vai encontrar pastos verdejantes. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.